neste argumento, eu vou entrevistar o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. O senador Eunício é líder da bancada do PMDB e da maioria aqui no Senado Federal. Nós vamos conversar sobre a conjuntura política. Senador, apesar de termos um ano atípico em função da COP e das eleições, o Senado tem acelerado aí algumas votações. Acabou-se de ser aprovado o Marco Civil da Internet, que foi aprovado lá na Câmara e passou aqui pelo Senado. Temos aí a renegociação da dívida dos estados também como outro ponto importante. Além dessas duas questões, que outras questões? Primeiro, como é que está a questão da renegociação da dívida dos estados? O senhor acha que vai ser aprovado ainda neste semestre? Bom, primeiro, nós deixamos claro aqui que essa posição das dívidas dos estados e dos municípios, nós conseguimos aprovar numa reunião conjunta da CAI e da CCJ. Essa matéria já está aqui no plenário para que a gente possa tomar a decisão. Além disso, no projeto nós aprovamos a retroatividade de direitos que têm os estados brasileiros e dos municípios brasileiros de não pagar juros extorsivos de até 22% ao ano, quando a taxa Selic chegou até 6%. Então, esse é um tema que nós conseguimos tirar das gavetas, trouxemos ele para o debate nas duas comissões, aprovamos nas comissões e agora chega o plenário para que a gente faça o entendimento nessa questão da votação. E o senhor acredita, então, que vai ser votado a tempo de entrar em vigor ainda esse ano? Nós temos que votar até 31 de dezembro para que ele possa vigorar retroativamente a 1º de janeiro, que é o que está mais ou menos definido no projeto. Então, essa questão é uma questão que a gente lutou muito aqui dentro, mas que a gente conseguiu finalmente um resultado positivo. E eu aproveito esse momento para também fazer um outro link nessa questão do endividamento dos estados e dos municípios de juros extorsivos. Para dizer que eu estou numa outra luta, eu daqui a pouco vou sair aqui para uma conversa com o ministro da Fazenda, numa outra luta que é uma luta que não é nova, é uma luta antiga. Nós terminamos tendo um ano perverso no Ceará, da chamada seca verde, que fica tudo verde, mas não tem acúmulo de água, e os agricultores irão passar por um momento também difícil. Então, nós já estamos prevendo essa questão, e eu passei a ter uma outra posição em relação a essa questão dos agricultores. Eu que sempre defendi a renegociação, agora estou defendendo, assim como eu defendo a renegociação dos municípios, dos estados brasileiros na questão de juros, eu acho que na questão do micro, médio, pequeno e médio agricultor, nós temos que encontrar um mecanismo orçamentário para que a gente possa fazer de vez uma solução para essa questão, anistiando esses pequenos produtores sofridos, em mais um ano de seca, vai ser mais um drama, mais uma renegociação. Então, eu estou empenhado nessa posição, conversando com o ministro Guido Mantega, eu vou conversar agora com a presidente Dilma, para que a gente encontre um caminho, dizer assim, do perdão das dívidas desses micros, pequenos e médios agricultores do Nordeste brasileiro, não perdão pelo perdão. Nós já fizemos aqui tantas anistias, nós fizemos aqui tantas desonerações, nós já fizemos aqui para os grandes, nós já fizemos aqui tantas bondades, tantas repactuações e tantas bondades, inclusive nessa questão dos estados, que são inclusive estados ricos, que têm esse problema, municípios também pobres, mas municípios também ricos, que vão ser beneficiados com isso. Por que não beneficiar o pequeno agricultor, o homem do campo, nessa questão da anistia, do ponto de vista que nós estamos vivendo a maior seca dos últimos 100 anos no Nordeste brasileiro? Senador, a proximidade da Copa volta a questão também de controlar o vandalismo. Havia aquela perspectiva de se fazer uma nova legislação definindo o que é vandalismo, o que é terrorismo. Como é que o senhor se situa nessa discussão e será que nós vamos ter uma conclusão ainda a tempo da Copa? Bom, eu estava com um projeto que já vinha trabalhando nele há 2 anos, que é o projeto da questão do terrorismo. E é necessário que o Brasil tenha uma legislação sobre terrorismo, até porque não é só a questão da Copa, mas o Brasil recebe delegações estrangeiras
todos os dias aqui em Brasília. E nós não temos uma lei, né, nessa questão do terrorismo. A única lei que a gente se ampara é na Lei de Segurança Nacional, que já devia ter sido extinta há muitos anos, né? Nós vivemos, graças a Deus, num país democrático. Mas eu tenho muito medo dessas questões, muito cuidado, vamos dizer assim, nem medo, mas tenho muito cuidado, para que as pessoas, eu que fui para as ruas, que fui militante do meu partido, o MDB e depois PMDB, contra a ditadura militar, como é que eu vou fazer qualquer tipo de projeto que possa criar uma dificuldade de que as pessoas se manifestem democrática, ordeira e livremente. É difícil você... É um limiar entre essa questão, né, da liberdade de expressão, da liberdade de ir e vir, da liberdade que se utiliza de todos os mecanismos de uma democracia, em relação a essa questão do terrorismo. Então, eu não quero ser confundido, eu não quero que ninguém imagine em nenhum momento que o senador Eunício Oliveira fosse capaz de fazer um relatório que criasse qualquer tipo de dificuldade para o movimento de greve, né, para os movimentos pacifistas, para as manifestações pacíficas, né? Agora, aquela questão que aconteceu com o cinegrafista que morreu trabalhando, aquilo foi um homicida, né? O cara cometeu um homicídio e vai pagar por isso, tem leis para isso. Terrorismo é outra coisa. Então, é preciso que a gente tenha esse discernimento, mas eu não acredito que, diante de todos esses fatos, a gente tenha uma lei que seja feita para a Copa. Eu sou muito contrário a essa questão de se fazer as coisas. Vamos fazer isso aqui porque... Pontualmente. Pontualmente. Eu acho que nós temos que pensar o Brasil do amanhã, mas temos que pensar o Brasil também do longo prazo, dos nossos netos, dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos bisnetos. Então, nós temos que pensar num Brasil para frente, não um Brasil que a gente gere dúvidas em relação a essa questão da discussão da democracia plena. Eu sou completamente a favor da liberdade de imprensa, eu sou completamente a favor dos movimentos sociais, eu sou completamente a favor, né, que o Brasil também tenha uma lei antiterrorismo para que aqueles que pratiquem terrorismo possam ser punidos pelo ato de terrorismo. E quanto à questão da CPI? Né? CPI. Finalmente estamos em pleno deslinde dessa questão, vamos ter uma CPI exclusiva aqui no Senado, mas vamos também ter uma CPMI, uma CPI mista com os deputados e senadores, tratando do mesmo assunto? Vão ser duas ou vai ser uma só? Bom, primeiro é preciso deixar bem claro que a posição do meu partido em relação à CPI, eu assinei a CPI do Senado, né, e a ministra Rosa Weber delimitou essa investigação para que ela ficasse exclusivamente diante da Petrobras, né, nos atos praticados dentro da Petrobras. Então, nós não temos outra alternativa que não seja a de cumprir a decisão que veio do Supremo Tribunal Federal para essa casa. Então, logo, o presidente do Senado, né, encaminhou, aliás, nem encaminhou, ele anunciou que iria pedir aos líderes dos partidos a indicação dos nomes. Eu, de pronto, disse que, assim como assinei a CPI, acho que toda denúncia grave tem que ser investigada. Por esse motivo, o que eu fiz? O PMDB tem por direito, por ser o maior partido, o direito de escolha entre a relatoria e a presidência. Eu optei por indicar um nome para a presidência. E você vai me perguntar, e quem é o nome? Eu vou agora definir quem é o nome, porque eu primeiro precisava definir qual era a função que o PMDB ia ocupar, se era a presidência ou se era a relatoria. Como é a presidência, eu vou conversar com alguns companheiros para saber quem vai ser, né? Nós acabamos de escolher... Qual é o nome preferido da bancada? Escolhemos o cargo. E agora vamos escolher a função. Não, essa escolha é do líder. Eu vou escolher dentro da bancada. Eu não vou reunir a bancada para escolher o nome. Eu vou escolher dentro da bancada um nome que tenha perfil de presidir uma CPI importante como essa CPI da Petrobras. Então, essa CPI está definida. Nós vamos indicar os nomes, porque veio uma decisão judicial e há uma solicitação da mesa para que o partido indique. Quanto à CPMI, é uma outra mesa, é a mesa do Congresso Nacional. Eu não sou contra a CPMI.
E se por analogia, o presidente dessa casa, que é coincidência, ele é o presidente do Congresso, mas é uma outra mesa. Certo. Se nessa outra mesa for levado por analogia a mesma decisão da ministra Rosa Weber, né, apenas por analogia, para o Congresso Nacional, e que seja instalada uma outra CPI, aí não a CPI, mas aí a CPMI, que pega as duas casas, e na hora em que o presidente do Congresso, aí é o presidente do Congresso, né, porque aí é Congresso quando junta as duas casas, quando o presidente do Congresso me pedir as indicações, ou oficializar as indicações, de imediato eu vou fazer a mesma coisa e indicar os nomes para que o Brasil todo tome conhecimento, né, das investigações, dos depoimentos, das pessoas que cometeram algum tipo de deslize, que, obviamente, que respondam por esse deslize. Então, eu não tenho nenhuma preocupação em relação a essa questão de não fazer com que a CPI funcione, até porque eu raramente assino CPI, mas essa CPI eu assinei. Pode até acontecer, então, de funcionar uma CPI aqui no Senado e outra na Câmara e no Senado. A do Senado é uma decisão judicial, é obrigatório. O presidente não pode deixar de cumprir uma decisão judicial da Suprema Corte do nosso país. A CPMI, não há nenhuma decisão judicial, Perfeito. Mas ele pode levar a decisão da ministra Rosa por interpretação, assim como nós utilizamos aqui o regimento do Senado, o regimento da Câmara, e nós temos um regimento comum, e quando não encontramos nem no regimento do Senado, nem no regimento comum, nós buscamos no regimento da Câmara. Então, é possível que ele faça por analogia, leve essa decisão da ministra Rosa Weber também para a questão do Senado, e aí nós teremos instalado uma outra CPMI, e não a CPI, mas uma outra CPMI. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Eunício Oliveira. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, entrar em contato conosco, pode ligar no número 0800 61 2211 pelo Alô Senado ou acessar o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.